صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nós estávamos falando sobre o sacrifício, sobre a udhiyah, e hoje nós iremos finalizar sobre as regras da udhiyah, falando sobre o benefício dela, o benefício da pessoa fazer al-udhiyah, ou sacrifício. Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala no Alcorão Sagrado, na Surat al-Hajj, e quem magnifica os ritos de Allah, por certo isto é prova da piedade dos corações. Allah subhanahu wa ta'ala está falando aqui sobre o sacrifício, que a pessoa que fizer o sacrifício, ele é uma pessoa que tem a piedade no coração e que está próximo de Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala, ele cita no Alcorão Sagrado também no Surat al-Hajj: nem sua carne e nem o seu sangue alcançam a Allah, mas o alcança a vossa piedade. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse no hadith que Aisha radiyallahu anha, ela citou do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre o benefício da udhiyah. Ele disse, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: o filho de Adão não pratica uma ação mais amada e nobre por Deus Todo-Poderoso do que derramar o sangue, o sacrifício da udhiyah, no dia do sacrifício. E isso virá no dia do juízo com seus chifres, cascos e pelos a serem pesados nas suas boas ações. E o sangue cai em um lugar para Allah, ele é aceito por ele, antes mesmo de cair no solo. Portanto, cumpram o ritual do sacrifício com todo agrado e gosto. Esse hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele nos incentiva a praticarmos esse ritual que seria do sacrifício, porque é um dos grandes atos que a pessoa possa fazer no dia do Eid e 3 dias depois do Eid. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, ele cita na Surat al-Kawthar, ele cita 2 grandes, nobres ações, ou as melhores ações que podem ser feitas. Uma das ações que é ligada com o corpo da pessoa, e outra ação que é ligada com os seus bens, com o seu dinheiro. E ele disse: fasalli li rabbika wanhar. Aquilo que é ligado com o corpo, a melhor ação seria você praticar a oração. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala, ele citou e disse: fasalli, e pratique a oração para seu Deus. Li rabbika wanhar. Wanhar, que seria a ação que seria pelo seu bem, pelo seu dinheiro. E Allah subhanahu wa ta'ala citou a maior ou a melhor ação a ser feita e cumprida com seu dinheiro é sacrificar um animal no dia do Eid, ou nos 3 dias depois do Eid. Portanto, nós poderemos resumir que o sacrifício é uma das adorações nobres que Allah subhanahu wa ta'ala determinou na nossa vida. O sacrifício deve ser dentre os rebanhos, que seriam os camelos acima de 5 anos, os bovinos acima de 2 anos, e deveremos fazer também entre os carneiros, que deve ter 6 meses ou acima de 6 meses, e as cabras, que devem ser acima de 1 ano. E também nós falamos que devem ser isentos dos defeitos. Então ela não pode ser caolho nítido, ou uma doença nítida, ou que ele manque também. Esse animal, ele não pode estar mancando de uma forma nítida também. E que deve ter, a medula dele deve estar perfeita. Então ele não pode ser um animal que não engorda. E também que não deve ser um animal, se ele tiver chifres, não podem ser quebrados pela metade, ou as orelhas não devem ser cortadas pela metade, ou menos a metade, ou a menos do que a metade. Esses são os animais que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele citou para nós que não devem ser sacrificadas, porque nós deveremos apresentar para Allah subhanahu wa ta'ala dentre os melhores gados, os melhores animais a serem oferecidos. Isso você abate fora do sacrifício. Agora, dentro do sacrifício que você faz no Eid e depois do Eid, devem ser
perfeitos. E também nós citamos que o tempo do sacrifício ele começa depois da oração e da khutbah do Eid e se estende depois do Eid mais 3 dias até o pôr do sol do terceiro dia do Shuruq. E também nós falamos que a udhiyah, o sacrifício, o carneiro ele pode ser por uma pessoa ou por uma casa. Agora, o camelo ou o bovino, ele pode ser por 7 casas ou por 7 pessoas. E nós poderemos também sacrificar por uma pessoa que morreu. Se a pessoa quiser sacrificar por ela, ele pode, não há problema. Só que o sacrifício, ele, na realidade, é pelos vivos. E que o sacrifício, ele tem que ser anualmente, e não é uma vez somente na vida. E também você pode dar para que alguém sacrifique por você. Então o sacrifício ele pode ser feito por outras pessoas. E o melhor é você assistir e sacrificar. Agora, se você tiver o sacrifício para ser mandado para um outro lugar, onde tem mais pobres, não há problema de você mandar com que alguém sacrifique por você. E também falamos que a carne do animal sacrificado, você pode ingeri-lo por inteiro ou pode doá-lo por inteiro. E o mais certo da sunna é você dividi-lo em 3, ingerir 1/3, presentear por 1/3 e dar para os pobres 1/3. Isso mais ou menos são as regras do sacrifício e nós deveremos seguir a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, os rituais do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, principalmente no dia do sacrifício, para que estejamos dentro das ordens do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala aceite todas as nossas boas ações. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.